Amém. E é com muita alegria que nessa noite nós iniciaremos uma nova parte dos nomes de Deus, nessa série que nós já temos falado. Hoje nós iremos falar sobre Jesus sendo a nossa cura. Então, Jeová Rafá. Nós sabemos que Jesus, ele é tudo para nós, amém? Tudo para nós. Mas eu quero trazer esse aspecto hoje que é muito discutido, tanto no meio cristão, como até mesmo daquelas pessoas que não vivem o evangelho ainda, que é sobre uma cura instantânea, ou sobre um processo de cura, que é sobre um milagre, ou talvez um não milagre. Então a gente vai falar hoje sobre este assunto. Mas antes da gente entrar nele, eu queria discutir um pouco com vocês o significado da palavra saúde. O que significa a palavra saúde? Saúde significa uma boa disposição física e também uma boa disposição psíquica, né? Ou seja, você tem uma ordem no seu corpo físico, na sua fisiologia, mas você também tem uma ordem na sua alma. Você tem um equilíbrio nas suas emoções, um equilíbrio nos seus sentimentos. Então esse estado de saúde perfeita é algo que hoje em dia, mais do que dinheiro, mais do que tudo, a gente vê que o mundo inteiro está se mobilizando para alcançar esse estado de saúde perfeita, tanto na sua alma como no seu físico. E também no seu espírito, obviamente. Então, antes da gente falar sobre como Deus ele concedeu essa saúde para nós, é muito complexo esse assunto, então eu quero dividir ele em duas partes. Hoje nós falaremos sobre uma saúde na nossa alma. E na semana que vem nós falaremos sobre a saúde no nosso corpo. Então Deus, ele conquistou as duas coisas para nós. Jesus, ele nos curou. Do que nós fomos curados? Nós fomos curados de uma doença, de uma degradação. Então a gente vê que quando o ser humano ele foi formado por Deus, lá em Gênesis, ele foi formado perfeitamente. Ou você acha que Deus cria alguma coisa de forma imperfeita? Não. Deus criou o homem e a mulher perfeitos, ou seja, isso quer dizer que eles eram 100% saudáveis. Só que daí nós vemos que o pecado entrou no mundo. E a partir do momento que o pecado entra na humanidade, o que acontece é que essa saúde ela é desorganizada. Então acontece uma desordem no corpo do homem e uma desordem na alma do homem. Então tanto homem quanto mulher eles se tornam pessoas doentes ou pessoas que estão à mercê de uma degradação do tempo. Então, quando Jesus Cristo vem, ele não vem para trazer uma promessa de cura. Jesus ele não vem para oferecer uma possibilidade de uma melhora na nossa saúde. Não, ele vem para nos curar. Foi isso que Jesus conquistou no Calvário e foi isso que Jesus deixou para nós por meio da sua ressurreição. Ou seja, a cura de Deus, ela faz parte da nossa herança. Ela faz parte de algo que nós obtivemos por meio de Cristo Jesus. Agora, com o pecado desorganizando todas essas coisas, nós precisamos ver então como que essa organização ela volta a acontecer. Muitos de nós nos perguntamos, tá, mas e o meu sofrimento? E o meu sofrimento? Eu passo por tanto sofrimento, por tanta dor, e aonde Deus está no meio desse sofrimento? Existem muitas dúvidas a respeito disso. Muitas pessoas dizem, tudo bem, Gabriel, eu creio em Jesus, eu recebi a graça de Deus, mas eu ainda fico doente, eu ainda tenho sintomas no meu corpo físico, eu ainda tenho sintomas na minha alma de que eu ainda não estou curado. Mas nós precisamos entender algo muito importante aqui neste princípio de cura, é que nós estamos curados no nosso estado eterno. É muito importante você entender que existe uma diferença entre a eternidade e esse tempo presente. Nós somos seres eternos. Deus ele colocou o desejo da eternidade no nosso coração e também ele colocou a semente de eternidade no nosso coração. Ou seja, com essa semente nós somos habilitados a viver uma vida eterna, a desfrutar de uma vida eterna. Que semente é essa? É o próprio Espírito de Deus. Com o próprio Espírito de Deus, nós somos capazes então de desfrutar de uma realidade agora no natural que está além do nosso tempo. Ou seja, eu posso já viver em um estado de perfeição na eternidade aqui na Terra. Agora, como de fato isso vai acontecer?
Então eu queria trazer aqui para vocês, para a gente entrar nesse assunto, duas figuras bíblicas. A Bíblia nos traz uma riqueza de detalhes sobre este assunto na questão da saúde do homem. Então hoje à noite eu quero falar especificamente sobre a saúde na nossa alma. E duas figuras que a Bíblia nos traz a respeito de saúde é a água. A água doce, ela fala sobre uma bênção. A água doce, ela fala sobre uma saúde, ela fala sobre vida. A água, ela fala sobre, né, o irrigar, sobre algo que é trazido, algo que vem para brotar, para multiplicar, para nascer. Agora, em contrapartida da água doce, nós vemos uma outra simbologia, que são as águas amargas. As águas amargas, elas trazem um aspecto de maldição, elas trazem um aspecto de algo que não é bom, que traz uma certa esterilidade, né? Eu não vou ler aqui para vocês, mas Números capítulo 5 fala sobre as águas amargas e a maldição que as águas amargas contêm, especificamente a respeito de uma figuração daqueles que são infiéis ao Senhor Jesus, né? Infiéis na obediência à lei a Deus. E aqui nós temos um versículo muito interessante que eu quero ler com vocês, que está no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 23 a 26. Então aqui na lei nós temos o episódio de Moisés, Êxodo capítulo 15, o versículo 23 ao 26. Nós temos aqui Moisés, havia acabado de sair do Egito com o povo de Israel, e eles estavam então nesse caminho pelo deserto, indo para a terra prometida, até que eles chegam numa região. E essa região não havia água potável, não havia água doce para as pessoas comerem. Ou seja, se não existe água, o lugar onde não existe água já é um lugar de sequidão. Lugar de águas amargas não produz, não tem produção, ou seja, não tem agricultura, não tem agropecuária, não existe alimento naquele lugar, porque as águas não são apropriadas para gerar vida, para gerar multiplicação. Então você imagina que não era um lugar produtivo. Então o povo chega nesse lugar e vamos ler a partir do versículo 23. Então chegaram a Mara, lugar chamava-se Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Que beberemos? Moisés chamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Então Moisés ele pergunta para Deus, o que nós vamos beber aqui? E Deus mostra um arbusto para Moisés. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhe deu leis e ordenança e pôs à prova, dizendo, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma doença que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou Jeová Rafá, o Senhor que os cura. Então olha esse texto que interessante. Aqui nós vemos a menção, muito importante, como eu falei algumas semanas atrás. Sempre quando nós vemos uma primeira menção na palavra de Deus, nós precisamos prestar muita atenção, nós precisamos dar ênfase a esse texto. E aqui nós vemos uma primeira menção com relação ao nome, a um dos nomes de Deus, que é Jeová Rafá, que significa o quê? Essa palavra Rafá no hebraico significa curar, reparar ou purificar. Então aqui nós vemos que o povo de Deus, eles estão tendo uma visão, eles estão conhecendo uma faceta nova do Deus, do Deus que eles serviam, que é o quê? Um Deus que cura. Jeová Rafá, eu sou quem eu sou, ou seja, eu sou o Deus que cura. Então o povo está aqui conhecendo uma parte de Deus que eles não conheciam antes. O grande problema dessa passagem é que o povo de Israel ainda estava vivendo num tempo de lei. Eles estavam vivendo num tempo onde eles precisavam fazer, eles precisavam trabalhar, eles precisavam ter uma certa performance para que a cura viesse. Então, claramente nesse texto nós vemos que Deus ele diz assim, olha, eu vou, assim como eu fiz com essas águas amargas,
que né, o arbusto foi jogado ali simplesmente em um momento, a cura aconteceu, ou seja, a purificação daquelas águas aconteceram de amargas para doces, em um momento. Agora, povo meu, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem tudo aquilo que eu ordeno vocês fazerem, e então nenhuma doença cairá sobre vocês. Só que se vocês fizerem, vocês terão enfermidade. Então, a cura para o povo de Israel era uma cura condicionada à obediência, era uma cura condicionada à performance, era uma cura condicionada ao quanto eles poderiam mostrar, quanto eles poderiam representar que eram bons o suficiente para Deus. Então, o povo de Israel conhecia um Deus de cura, mas tinha apenas uma cura que era relacionada à performance. Agora, o grande problema de nós pensarmos dessa maneira, o grande problema de eu e você nos relacionarmos com Deus como se a responsabilidade da cura fosse nossa, é que no momento que nós erramos, nós atribuímos as doenças e as enfermidades, ou seja, as maldições, ao fruto daquilo que nós fazemos. Quando as coisas na nossa vida começam a não dar muito certo, nós passamos a entender, poxa, deve ter algum problema comigo, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque se a minha casa está passando por essa tribulação, se eu estou passando por essa doença, se eu estou passando por essa enfermidade, é porque eu fiz alguma coisa de errado para merecer ela. E no fundo da nossa cabeça, nós precisamos matar este pensamento. Este pensamento não é um pensamento que vem de Cristo Jesus. Ele não é um pensamento que passa pela graça de Deus. A cura divina, a restauração da nossa saúde não depende de nós. Deixa eu te falar uma coisa. A perfeição no corpo físico e a perfeição na tua alma não depende de um psicólogo, não depende de remédios, não depende do quanto você vai se exercitar, não depende disso. É claro que todas essas coisas, elas são positivas e você deve praticá-las. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma alimentação saudável, que você não deve praticar exercício, tudo isso você precisa fazer. Mas é muito importante você entender que mesmo fazendo todas essas coisas, longe de Cristo Jesus, se não for por meio de Cristo Jesus, você não está curado, você não está saudável. Quantas pessoas nós temos visto, quantas notícias nós temos ouvido na televisão, neste momento que nós nos encontramos de uma pandemia, quantas pessoas que não se encaixam dentro de um quadro de risco, morreram por causa de um vírus. Ou seja, a cura, a restauração, a proteção da nossa saúde, ela não está vinculada com o nosso esforço físico, com o nosso trabalho. Você pode ser a pessoa mais excelente, você pode ser a pessoa mais devota, mesmo assim, a cura não pode ser produzida por você. E isso, meu querido, tira um peso das nossas costas, porque nós entendemos que se não fosse pelo nosso Deus, se não fosse pelo nosso Jesus escolhendo nos dar a cura, nós nunca poderíamos ter acesso a ela. A cura, ela vem por meio de Cristo Jesus. Então, quando o ser humano se torna responsável pela cura, ele passa a viver uma vida cansada. Ele passa a viver uma vida cheio de responsabilidade. Eu quero ler com você um outro versículo muito interessante que está no livro de Tiago, capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 11. Olha que interessante. Com a língua bendizemos o Senhor, o nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O que esse versículo de Tiago está nos dizendo? Está nos dizendo que o nosso interior, o nosso coração, ou seja, aquilo que nós recebemos como verdade para a nossa vida, vai ter um impacto 100% na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações e nas nossas palavras. Aquilo que você recebe como verdade da sua vida passa a se tornar realidade quando você
Então, encara isso como verdade, quando você recebe isso como verdade. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem águas amargas, se você é uma pessoa que cultiva no seu interior dúvidas sobre quem Jesus Cristo é, sobre aquilo que ele fez por você, se você não tem a palavra de Deus no seu interior, se você não tem a palavra de Deus no seu coração, a verdade de Deus no seu coração, o que acontece? Acontece que essas águas amargas, elas começam a sair meio que involuntariamente, mesmo que você não queira que elas saiam, elas vão sair, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você não tem uma alma curada, constantemente você irá ferir outras pessoas. Se você não é curado no seu interior, você vai machucar pessoas à sua volta. Você vai falar coisas que não são verdade a respeito de outras pessoas. Vamos dar um exemplo aqui. Muitas pessoas desejam ter um casamento saudável, um casamento curado, né? Um casamento maravilhoso, onde tudo sejam flores. Só que isso não será possível se uma das partes não tiver a sua alma curada por Jesus Cristo. Quando a sua alma é uma alma enferma, quando a sua alma é uma alma amarga, o que acontece é que tudo que sai da sua boca, tudo que sai de dentro de você, vai ferir a pessoa do seu lado. E assim sucessivamente. Por quê? Porque uma fonte, por mais que você tente esconder a água dessa fonte, uma hora ela vai jorrar, ela vai brotar. Então, ter uma mente curada é o segredo de um relacionamento de sucesso. Se você quer ter um relacionamento de sucesso, seja um casamento, seja no seu relacionamento com Deus, você precisa permitir com que Ele cure a sua alma. Agora, querido, curar a alma dói. Nós aprendermos que Jesus já nos curou, dói. Por quê? Porque é meio que uma briga, sabe? No nosso espírito nós recebemos essa graça maravilhosa. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Deus. Nós recebemos essa verdade que ela entra mesmo como uma espada e ela vai nos dividindo por dentro. Só que tem um momento, existe uma escolha dentro de cada um de nós que nós precisamos fazer. Que é o quê? Eu vou confiar em Jesus ou eu vou confiar na força do meu braço? Quando eu confio na força do meu braço, o que eu estou dizendo é que Jesus não é suficiente para me curar. E por que eu confio na força do meu braço? Porque muitas vezes aquilo que está diante dos meus olhos dizem o contrário daquilo que a palavra diz a meu respeito. Por exemplo, quando você vai para um médico e você se depara com um laudo a respeito da sua saúde, do seu corpo físico, isso pode afetar a maneira como você enxerga Jesus. Ou seja, uma mentira que vem, seja de uma pessoa, seja de um meio, seja daquilo que você está vivendo, pode completamente mudar aquilo que você está crendo no seu espírito. O medo, a insegurança, a incerteza. E quando nós duvidamos da palavra de Deus, quando nós duvidamos da verdade, o que acontece é que a mentira, ela começa a ter lugar no nosso interior. E então a nossa alma se torna uma alma ferida. Nós permitimos com que as feridas, nós permitimos com que as palavras, nós permitimos com que as ações de outras pessoas definam o nosso estado de espírito. Querido, esse é o pior erro que você pode cometer na sua vida. Permitir que aquilo que as pessoas dizem a seu respeito definam quem você é. Aquilo que outros dizem sobre você, aquilo que outros fazem para você, aquilo que o meio diz sobre você, não define quem você é. Quem você é definido por meio de Cristo Jesus, pela palavra da verdade do nosso Deus. Então, nós não somos curados porque um médico diz que nós somos curados. Nós somos curados porque Deus diz que nós somos curados. A sua cura não vem de uma testificação material, de uma testificação física. A sua cura vem de uma testificação sobrenatural. É pela fé, não é por meios de vista, é por meios de fé. Querido, entenda isso. A nossa confiança está em Cristo por meio da fé, na obra do Filho de Deus, na obra da cruz do Calvário. A nossa fé não está baseada por causa de testemunhos.
A nossa fé não é baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. É o poder de Deus que traz, né, que testifica, que abraça, que cinge a nossa fé. Então, a nossa fé ela é fortalecida quando nós temos o poder de Deus. Agora, muitas pessoas acham que o poder de Deus ele significa cai para cá, cai para lá, sabe, milagres, né? Você vê coisas diferentes, você vê coisas sobrenaturais, mas o poder de Deus, ele é o próprio Espírito de Deus habitando em nós. O poder de Deus é a autoridade do próprio Deus em você. Quando você tem a consciência de que o Espírito Santo de Deus está em você, você sente esse Espírito, você ouve esse Espírito, você se torna sensível a este Espírito. Então, este poder, ele testifica a fé em Cristo Jesus. Então, somente quem é curado pode curar. Se aquele que é amargo, ele produz palavras de maldição, então nós também podemos concluir que somente aquela pessoa que tem cura dentro dela pode curar outros. Eu me lembro muito daquela história da mulher samaritana. Quantos se lembram dessa passagem? A mulher samaritana, ela vai para o poço ao meio-dia para buscar água. Isso está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 13, versículo 14. E essa mulher aqui, nós vamos ver um paralelo. É muito engraçado nós vermos aquilo que aconteceu com o povo que estava saindo do Egito lá em Êxodo, o primeiro versículo que nós lemos. Estavam de frente com águas amargas. E aqui nós temos uma mulher que está indo buscar água, que não era amarga, era uma água doce, só que era uma água que não saciava ela. Esse era o trabalho dela. Todos os dias ela ia lá, buscava a água e levava a água, né, daquele poço para a sua casa. E então, num dia, ela encontra Jesus. Jesus estava naquele poço e Jesus pergunta para ela: mulher, será que você pode me dar de beber? E essa mulher, ela fala assim, pensa ali, fica meio assim, porque ele era judeu, ela era samaritana, ela até confronta ele, como que você, sendo um judeu, pode pedir isso para mim? Enfim. Mas Jesus vira para ela e fala assim, se você soubesse quem eu sou, na verdade, se você soubesse, se você me conhecesse verdadeiramente, se você soubesse quem eu sou e o que eu carrego, você me pediria dessa água e eu te daria e você não teria mais sede. Sabe, queridos, a questão é que muitas vezes eu e você conhecemos a Jesus, ouvimos falar sobre Ele, estamos de frente com Ele, mas muitas vezes não temos aceitado, não temos recebido aquilo que Ele tem para nos dar. A graça, ela só funciona se na sua alma você permitir aquilo que no seu espírito está acontecendo. O seu espírito está testificando nesse momento. Eu estou pregando aqui, porque eu não estou falando palavras humanas. Eu não estou falando algo bonitinho que eu construí essa semana para que você recebesse de mim. Não. Eu estou aqui falando a palavra de Deus. Eu estou falando palavras espirituais. Então, agora mesmo no seu espírito, o que eu estou falando está testificando, está latente no seu coração. Só que você tem uma escolha na sua alma. Será que eu creio? Será que eu acredito? Será que eu coloco a minha confiança nessa verdade? Ou será que eu acredito naquilo que eu estou vendo? Será que eu acredito na realidade? Será que eu fico com aquilo que está no natural? É uma escolha que nós temos todos os dias. E essa mulher, ela se deparou com essa escolha. E daí olha o que acontece aqui. Jesus respondendo para ela no versículo 13 e no versículo 14 de João capítulo 4. Jesus responde para a mulher samaritana assim: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu querido, sobre o que Jesus estava falando aqui? Jesus está falando sobre uma água, Jesus está falando sobre uma substância que verdadeiramente não é uma substância natural. Jesus não estava falando sobre uma água normal. Jesus não estava falando sobre um processo que eu e você podemos passar, que a gente pode palpar, entendeu? Muitas pessoas tentam traduzir aquilo que Jesus faz em coisas materiais. Por exemplo, vamos fazer um curso aqui na igreja de trabalhar agora com a alma das pessoas para que nesse trabalho você seja curado das suas feridas emocionais. Vamos fazer agora aqui um tipo de coisa para que
sabe, querido, nós precisamos entender. Não é o curso, não é o ensino, não são as coisas, não são as metodologias, não são os psicólogos que podem dar jeito na nossa alma, não são os remédios, é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que existe uma água, existe uma substância, existe uma verdade, existe uma graça que tem o poder de transformar a nossa mente, que tem o poder de nos fazer uma nova criação, que tem o poder de fazer eu e você pensarmos de forma diferente, raciocinar de forma diferente. Só que por que muitos de nós ainda não estamos vivendo essa realidade? Por que muitos de nós ainda nos deparamos com pensamentos errados, com pensamentos de morte, com pensamentos de pecado, com pensamentos de depressão, com pensamentos de tristeza? Sabe, meu querido, eu e você precisamos entender que não existe nenhuma outra fonte, não existe nenhuma outra solução que não seja Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra verdade que não seja a graça do nosso Deus. E todos os momentos que eu e você tentamos buscar alguma solução para encaixar, para resolver o nosso problema, nós iremos nos decepcionar, nós iremos nos frustrar e o pior disso, nós nos tornaremos como que aquela fonte amarga, que brota uma água amarga, que brota algo que não é bom e tudo que sai de nós é: poxa, mas eu não estou feliz, ai, mas eu não consigo, ai, sabe, mas a vida não é tão boa assim. E tudo que você tem para falar são coisas ruins. Tudo que sai da sua boca são incertezas, são dúvidas, são tristezas, são fatos que depreciam a vida eterna. Querido, a única maneira de eu e você jorrarmos vida é se nós tivermos uma fonte de vida. Você não jorra uma coisa que você não tem. A lei fazia isso com a gente. A lei nos fazia demonstrar que nós éramos uma coisa que nós não éramos. A lei fazia que nós tivéssemos uma performance de alguém que nós ainda não havíamos nos tornado. Mas quando nós compreendemos que em Cristo Jesus nós já temos a possibilidade de desfrutar uma vida excepcional. Você entende o que eu estou querendo dizer, querido, nessa noite? Então nós precisamos colocar o nosso foco no lugar certo. Então o que te capacita a desfrutar a vida eterna é saber que você já é curado. O que capacita você, aqui o versículo, a gente vai voltar ali de novo, o versículo final desse versículo muito interessante. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos parar aí um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa, olha esse versículo que interessante. Se tornará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia nos diz que todo aquele que recebe o dom da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Só que você só vai conseguir reinar em vida, ou seja, reinar por meio de uma realidade sobrenatural que não é natural, se você tiver consciência da fonte. Se você não tem consciência da fonte, você não vai conseguir reinar em vida. Então olha que interessante esse versículo. Eu vou lhe dar uma água que se tornará nele. Ou seja, se tornará em quem? Em Deus? Não. Se tornará na igreja? Não. Se tornará em quem? Em você. A fonte é você. Querido, você precisa entender isso nessa noite. A fonte está em você. A fonte não está no pastor. A fonte não está no curso X ou Y. A fonte não está no ministério de tal cidade. A fonte está em você. Agora, enquanto você ficar bebendo de outras fontes que não sejam em você mesmo, Cristo Jesus em você mesmo, você sempre vai se frustrar. Porque você nunca vai ser suficiente. Só é suficiente quando você tem a consciência que a fonte está dentro de você. A fonte é Cristo Jesus. A fonte é a graça do nosso Deus. Agora, esse mistério, você precisa entender que este mistério está dentro de você. Ou seja, tudo que você precisa para viver esta vida agora terrena, tudo que você precisa para reinar, para desfrutar da vida eterna, está dentro de você.
Jesus colocou dentro de você, o Senhor Jesus implantou dentro de você. Então, essa fonte de água, ela vai jorrar. Então, o que te capacita a desfrutar de uma vida eterna é você saber que você é curado. Somente alguém saudável pode gerar vida. Somente alguém que tem saúde pode dar saúde. Somente alguém que tem dinheiro pode ser generoso e abençoar outras pessoas e dar dinheiro para outras pessoas. Somente se você tiver uma reserva é que você vai poder compartilhar dessa reserva. Vamos dar um exemplo aqui. Se um familiar teu tem problema renal e perde os 2 rins, vai morrer, precisa de um transplante de rim. E você é um doador compatível. Somente um doador compatível saudável é que vai poder doar esse rim. Você não pode ser um doador, você não pode curar, você não pode ser um canal, você não pode ser uma fonte a jorrar se você não entender que você já é essa fonte em Cristo Jesus. Se você não entender que você já é curado, o seu estado não é mais de doente. O seu estado não é mais de uma pessoa desequilibrada nas suas emoções. Mas você já tem tudo aquilo que você necessita por meio do Espírito de Deus que habita em você agora. E dessa maneira você pode jorrar saúde. Então, meu querido, como que eu, que estou passando por uma situação de tribulação, uma situação de tristeza na minha vida, como que eu posso dar alegria para outras pessoas? Eu só posso dar alegria em meio à tristeza se eu tiver uma fonte de alegria dentro de mim. Porque eu mesmo não posso produzir essa alegria. E é por isso que na nossa fraqueza o poder de Deus é aperfeiçoado. Porque nós somos nós somos este lugar, esta habitação do Espírito de Deus. Então, em nossa morte, Jesus se doou em vida para que pudéssemos ser curados. Então, nós já fomos curados, nós não seremos curados. Querido, não existe uma promessa de cura. A promessa de cura já foi cumprida em Cristo Jesus. Cristo Jesus já te curou. Você não pode mais se ver como uma pessoa doente nas suas emoções. Você não pode mais se ver como uma pessoa desequilibrada nos seus sentimentos. Eu sei que isso às vezes para as mulheres, né, é um pouquinho mais realidade por causa da TPM. Eu brinco com a Paula que a mulher ela tem TPM, ou seja, tensão pré-menstrual e tensão pós-menstrual. Ou seja, o mês inteiro. O mês inteiro você vai ter que lidar com os hormônios da mulher. Não é verdade? Eu brinco com isso, né? Todo marido sabe, né? Que tem um fundo de verdade aí nisso, nessa brincadeira. Mas a questão, meu querido, é a seguinte. Como que eu e você podemos passar por momentos que qualquer outra pessoa ficaria triste, qualquer outra pessoa ficaria desesperada, e eu e você ficarmos em paz, e eu e você continuarmos alegres? A única forma, a única maneira de nós conseguirmos passar por meios de tribulação, por meios de dificuldade, dessa maneira, com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, é se nós tivermos a certeza de que nós já somos essa fonte, de que nós já temos essa cura, que nós já estamos neste estado perfeito com Deus. Então Jesus, ele reparou o nosso estado. Nós não somos mais pessoas amargas, amém? Quem pode dizer isso? Eu não sou mais amargo. Diga isso comigo, eu não sou mais amargo. Eu não sou mais doente. Declare isso nessa noite. Eu não sou mais miserável. Deus me faz curado. Deus me faz limpo, puro. Deus me faz restaurado. Querido, as suas emoções, elas foram restauradas, elas foram reorganizadas. Lembra do que eu disse no início? A saúde é uma ordem no físico e no psíquico. Deus, ele reordenou o seu interior. Agora, obviamente, eu e você precisamos entender que existe um processo de nós assimilarmos essa verdade. Já é verdade? Já é verdade. Só que eu e você agora precisamos assimilar essa verdade. Então, como que essa verdade ela encaixa aqui dentro? Como que recebendo essa verdade, crendo nessa verdade, ela vai se encaixar aqui dentro? E eu quero falar sobre isso agora nos últimos minutos com você. Nós fomos curados, por isso a nossa alma pode ser curada.
Primeira coisa, a alma do homem, ela foi desorganizada com a entrada do pecado. Então, se com a entrada do pecado ela foi desorganizada, com a entrada de Jesus, ela foi organizada. É simples assim. Se o pecado desorganizou aquilo que era original, a justiça organizou aquilo que era original. Então, eu e você, não falta pedaços em você. Você não está quebrado. Pare de dizer que você está fragmentado. Pare de dizer que as feridas do teu passado te fragmentaram. Não! Você já é completo em Cristo Jesus. Jesus já completou a sua alma com os pedaços que faltavam. Ah, mas Gabriel, eu sofri um abuso quando eu era mais jovem. Ah, eu sofri isso, eu sofri uma perda. Eu perdi um ente querido, eu nunca mais superei. Ai, mas eu fracassei na minha vida profissional. Até hoje eu não consigo viver porque eu tinha um sonho de fazer isso. Para de viver dessa maneira. Para de olhar para o teu passado como se ele definisse você. Para de olhar para os erros como se eles definissem você. Você é quem Deus diz que você é. E a sua alma, ela pertence a Cristo Jesus. Ela se tornou agora uma fonte de vida que jorra a vida do nosso Deus. Nós cremos nessa verdade. Antes a nossa alma era saudável. Nós tínhamos um equilíbrio emocional. Nós tínhamos um equilíbrio nos nossos sentimentos. Mas quando o pecado entrou, ele desorganizou tudo isso. Agora, se a justiça entrou de novo, se Jesus entrou no jogo, tudo aquilo que estava desorganizado, ou seja, o desequilíbrio emocional, o desequilíbrio nos seus sentimentos, eles podem estar organizados novamente. Então, não aceite nada menos do que a verdade. Não aceite nada menos do que a verdade no seu interior. Viva a partir da verdade que Deus conquistou para você. Então, mesmo sabendo dessa verdade, nós podemos viver um desequilíbrio emocional. Muitos cristãos têm vivido um desequilíbrio emocional, têm vivido uma falta de saúde nas suas emoções, nos seus sentimentos. Por quê? Porque têm desacreditado da verdade, têm desacreditado da fonte da vida. É como se a samaritana dissesse assim: não, Jesus, eu não quero essa água. É como se você dissesse isso: não, Deus, isso não é verdade para mim. Isso pode ser verdade para o fulano, para o ciclano, mas isso para mim, não. Eu já errei tanto na minha vida, já vivi tanta, já fiz tanta coisa errada na minha vida que isso não vai se aplicar para mim. Mentira! Isso é uma mentira do diabo, não acredite nisso. Não acredite, você sim pode viver uma vida de constância nas suas emoções, na sua alma. Eu não estou dizendo que você não vai chorar. Eu não estou dizendo que você não vai se emocionar. Eu não estou dizendo que às vezes você vai ter dúvida. Não, mas eu estou dizendo que mesmo em meio a todas essas coisas, você vai saber aonde a sua confiança está, aonde a sua alma está. Mesmo em meio a todas essas coisas, o que define você é a verdade, não a mentira. Então, quando a verdade é liberada, nós somos curados. Recebemos cura por causa da verdade. Jesus é a verdade. A interatividade com essa verdade é o que vai fazer a sua alma cada vez mais experimentar, desfrutar dessa cura. Querido, você precisa interagir com essa verdade. Sabe por que muitas vezes nós cristãos experienciamos um desequilíbrio emocional? Porque nós não interagimos com a verdade, nós escolhemos interagir com a mentira. Todas as vezes que você se permite interagir com a mentira, você está dando lugar ao diabo e a sua alma está entrando num lugar de amargura, num lugar de falta de perdão, num lugar de morte, de tristeza. Isso não é para você. Tudo aquilo que é amargo não é para você. Jesus já transformou, Jesus já purificou, Jesus já mudou o seu estado. Então pare de voltar a este lugar. Não interaja com a mentira. Não permita que a mentira crie raiz no seu coração. Todas as vezes que alguém liberar uma palavra que seja mentira, todas as vezes que você ver uma situação que é mentira, não interaja com ela. Saia das rodas de mentira. Pare de ouvir a mentira. Pare de colocar os seus ouvidos aonde a mentira está e passe a colocar o seu ouvido aonde a verdade está. Interaja com a verdade e você passará a viver um equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional não está em algo instantâneo acontecer, mas está na consciência de que você é alimentado por uma fonte de vida, que é a verdade, não a mentira. Então se alimente dessa verdade, se alimente.
Sabe, querido, uma fonte, ela precisa jorrar. Se a fonte não está jorrando, ela está entupida, ela está estagnada. Então, pare de declarar mentiras e passe a declarar verdades. Você é uma fonte de vida, você é uma fonte da graça, você é uma fonte de Cristo Jesus, então declare Ele. Declare essa vida, declare essa verdade. A nossa fé não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus, como eu já disse anteriormente. Olha o que diz o versículo de 1 Coríntios, eu acabo com ele hoje. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao versículo 16. Eu vou ler alguns só, não todos, tá? Mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 ao 16, olha o que diz lá. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas lhe parecem loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então veja bem, nós já temos a mente de Cristo. Vamos voltar nesse versículo. Olha que coisa interessante que diz ali. Ele diz ali que as coisas espirituais, para aqueles que são espirituais, parecem loucura para aqueles que não são. Ou seja, quem tem o Espírito de Deus habitando, quem sabe que é uma fonte de vida, quem sabe, quem reconhece que tem o próprio Deus vivendo, habitando dentro de si, ele compreende as coisas de Deus, ele entende as coisas espirituais. Mas aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus, ou que tem o Espírito de Deus, mas vive como se não tivesse, porque Paulo está falando aqui para os coríntios, eram pessoas que tinham o Espírito de Deus, mas viviam como se não tivessem o Espírito. Ou seja, você pode ter o Espírito de Deus aí mesmo, agora, onde você está, e viver sem a consciência dele. Então, constantemente, a tua vida vai parecer loucura. A pessoa que não vive de acordo com o Espírito, ela vive desanimada, ela vive preocupada, ela vive ansiosa, ela vive sem entender bulhufas, ela vive perdida. Sabe o que é uma pessoa perdida? É uma pessoa que não tem direção, é uma pessoa que não sabe para onde está indo, é uma pessoa que escolhe, baseado nas escolhas, o que vai menos me prejudicar. Sabe uma pessoa quando vai escolher um curso de faculdade, o que vai dar mais dinheiro e escolhe aquilo lá. O que é isso? Uma pessoa perdida. É uma pessoa que escolhe mediante as opções, aquilo que parece ser melhor. Mas eu e você não vivemos dessa forma, porque eu e você não vivemos pela vista. Eu e você somos justos, nós vivemos pela fé. Então nós compreendemos as coisas mediante o Espírito de Deus. Agora, vamos lá mais para baixo, olha que interessante. O que eu queria dizer hoje para você. A pessoa que é espiritual, ela não tem que entender, ela tem que discernir. Existe uma diferença entre entender e discernir. Entender é pela racionalidade, discernir é pela fé. Eu e você não entendemos, eu e você discernimos. Agora, quem discerne, eventualmente acaba entendendo. Agora, quem entende, quem busca pelo entendimento, primeiro, não vai conseguir discernir as coisas espirituais, porque está tentando entender com a mente natural. Em segundo lugar, vai perder oportunidades que somente o Espírito de Deus pode dar, porque estão indo por um caminho que é humano, não um caminho espiritual. Então, o discernir, ele significa o quê? Perceber claramente, diferenciar, distinguir. Olha que coisa interessante, querido. Gabriel, então como que eu faço para entender a verdade que Deus está colocando dentro de mim? Você tá querendo dizer que para eu ter um equilíbrio emocional, para eu viver uma saúde na minha alma, eu preciso viver discernindo e não entendendo? Exatamente. Você precisa viver discernindo e não entendendo. Agora, como que eu faço isso? Como que eu vivo uma vida discernindo e não entendendo? Você precisa observar esse detalhe aqui comigo. Se o discernir é perceber, isso significa que muitas vezes você vai saber porque você vai saber. Não tem explicação. Sabe quando você vai conversar com alguém e você fala, por que você está tomando essa decisão? Eu só sei que essa é a decisão certa.
não sei explicar, não tenho confirmação natural, ninguém me falou que eu tenho que fazer isso, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer. As coisas espirituais, elas se percebem, existe uma percepção, existe uma sensação que você tem, que é a paz dentro de você, é o Espírito dentro de você que te guia. Muitas vezes, vivendo uma teoria que a lei trazia, nós achávamos que para você ser guiado, para você ser direcionado, as pessoas precisavam estar confortáveis com o que você estaria decidindo. Mas se nós tomamos como base este princípio, então significa que é mais forte a voz de uma pessoa do que a voz do Espírito para mim. Você consegue imaginar comigo se Eli tivesse dito para Samuel, Samuel, vai fazer tal coisa? Samuel teria perdido a voz do Espírito quando Deus está chamando Samuel. Mas Samuel, muito sábio, vira para Eli e diz, Eli vira para Samuel e diz assim, Samuel, deve ser Deus que está te chamando. Eu não te chamei. Se você está ouvindo o teu nome, diga apenas, eis-me aqui. Sabe, querido, muitas vezes para que você entenda os caminhos de Deus, para que você tenha um equilíbrio nas suas emoções, você precisa dizer, Deus, eis-me aqui, Espírito Santo, eis-me aqui. O que você está querendo me ensinar com essa situação? Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, não tem lógica, mas eu confio em Ti. A minha confiança está na verdade liberada sobre a minha vida. Segundo ponto, aqueles que discernem, eles sabem diferenciar a verdade. Ou seja, quando você ouve a verdade, você sabe que é verdade. Por quê? Porque aquele que é espiritual, ele sabe diferenciar. Ou seja, como se você tivesse você tem um radar ali, por último. Você sabe distinguir a verdade da mentira. Então, sendo bem sincero, viver uma vida de um equilíbrio emocional, viver uma vida de um equilíbrio nas nossas emoções, praticarmos a mente de Cristo, tem muito a ver com você confiar na verdade e você descansar nela, e você perceber ela, e você estar atento naquilo que Deus quer falar. Querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite que tem sido uma verdade para a minha vida. Muito mais é muito mais válido você ficar com a percepção do que você ficar com a performance. As pessoas sempre vão cobrar de você performance. Cadê? Já fez? Já produziu? Cadê? Vamos lá, quero ver. Mas uma pessoa espiritual, ela não está preocupada com a performance. Ela está preocupada com a percepção da verdade. O que Deus está dizendo? O que o Espírito está me dizendo? É isso que eu tenho que fazer. Quando você se preocupa em resolver algo por você mesmo, você nunca vai ter saúde emocional. Porque você está se colocando como fonte, entende? Você está se colocando como o doador primário. Mas nós não somos o doador primário, nós recebemos da fonte que é Jesus Cristo, e por isso nós nos tornamos uma fonte. Então nós somos um canal dessa fonte primária. Entenda isso. Eu só posso curar, eu só posso dar vida, eu só posso dar alegria, eu só posso dar amor, se em primeiro lugar eu for uma fonte. Amém? Eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos cantar essa música e nós vamos declarar essa verdade sobre as nossas vidas. Mas onde você está agora, eu queria que você orasse isso comigo. Eu vou fazer essa oração e eu queria que você repetisse comigo onde você está. Amém? Jesus, obrigado, porque eu sou aquilo que tu dizes que eu sou. Obrigado, Jesus, porque foi na tua cruz, foi na tumba, foi na tua ressurreição que eu me tornei uma fonte. Foi em ti, Cristo Jesus, que a minha alma se reorganizou. Foi em ti, Cristo Jesus,
que eu me tornei curado. Hoje eu não sou mais doente. Hoje eu não sou mais necessitado. Mas a partir de Cristo Jesus, eu me tornei uma pessoa inteira. Eu me tornei uma pessoa equilibrada. Eu me tornei uma pessoa constante. E é por isso, Deus, que nesse momento eu quero orar por cada irmão, por cada irmã, aonde quer que cada pessoa esteja nessa hora. Eu oro agora sobre cada pessoa, um equilíbrio nas suas emoções, um equilíbrio nos seus sentimentos. Agora, Deus, eu oro por cada mulher, eu oro por cada dona de casa, por cada mãe, por cada jovem. Deus, eu oro agora por cada situação, especificamente na vida das mulheres. Eu oro agora um equilíbrio, Senhor. Eu oro agora uma estabilidade. Toda mentira que Satanás tenta trazer de tristeza, toda mentira que Satanás tenta trazer, que venha junto ali embolado depressão, que venha junto ali embolado um peso de responsabilidade, um peso por organizar as coisas, por trazer as respostas, por providenciar a sua casa. Deus, agora eu oro pela vida de cada mulher, mulheres sadias, mulheres completas, mulheres estáveis, mulheres que são uma fonte de água viva, que jorram alegria para sua casa, que jorram alegria para sua família, mulheres que são fonte de amor, mulheres que são fontes de paz, mulheres que são fontes de poder do Espírito Santo. Deus, agora em nome de Jesus eu oro por cada homem. Deus, eu oro por cada, Senhor, marido, agora por cada esposo, por cada chefe da sua casa, por cada homem, por cada jovem, Deus, por cada criança. Deus, eu oro agora por homens fortes, homens corajosos, homens que não temem as más notícias, homens que vão para fora, que vão para o seu lugar de trabalho, que vão, Deus, enfrentar as situações do dia a dia, que se deparam muitas vezes com uma realidade terrena, uma realidade triste, uma realidade caída, uma realidade que é mentirosa, mas não se deixam levar por essas mentiras. Deus, eu oro agora por homens que colocam a sua confiança no Senhor, que colocam a sua confiança na palavra, na verdade. Deus, agora eu declaro que nós somos como fontes de águas vivas, que jorram vida. Deus, agora eu declaro sobre esta cidade, Deus, eu declaro que essa igreja será como uma fonte de águas vivas, que vai jorrar uma realidade que Florianópolis ainda não viu. Deus, eu declaro que nós seremos como que médicos para essa cidade. Essa palavra vem ao meu coração. Deus, eu declaro que nós seremos médicos para essa cidade. Essa cidade é como que um poço, ela tem sido conhecida como um poço de pessoas depressivas, como um poço de pessoas que aparentemente estão tudo bem, estão como se tivesse uma aparência exterior que está tudo certo, mas por dentro estão mortas, por dentro são pessoas que têm como que um bando de zumbi, essa imagem que vem na minha cabeça. Mas eu declaro como que uma palavra profética a respeito da nossa igreja nesses dias, que nós seremos como médicos para esta cidade, que nós liberaremos palavras de vida. Eu declaro para você, querido, que está sentado, que faz parte dessa igreja, eu declaro que nós iremos andar por essa cidade, nós iremos andar nos locais públicos, nós entraremos nos shoppings, nos locais de trabalho, nas universidades, nas escolas, e as pessoas, elas virão buscar em nós vida, elas virão buscar em nós alegria. De nós irá jorrar uma água que não irá simplesmente saciar o momento, mas que irá completamente transformar cada pessoa. Deus, eu declaro que essa cidade irá ver uma revolução que nunca viu antes. No meio da igreja não será uma palavra comum, não será uma revolução em números, não será uma revolução em um estilo de igreja, mas será uma revolução baseada na verdade. Será uma testificação. Eu vejo muito poder de Deus, muito poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, muitos milagres, muita cura. Deus, eu declaro que muita cura física nós veremos. Tudo isso que nós estamos falando no espiritual irá se materializar no natural.
Deus, eu declaro que cada um de nós entrando nos locais de trabalho, nas faculdades, aonde quer que seja, na padaria, as pessoas irão apenas ouvir a nossa voz e elas serão curadas instantaneamente. Deus, eu declaro que nós seremos sensíveis. Eu declaro agora sobre a tua igreja uma sensibilidade ao ouvir do teu Espírito o que nós devemos falar, para quem nós devemos falar, com quem nós devemos nos encontrar. Deus, eu declaro uma direção do teu Espírito, assim como Jesus foi direcionado a estar com a mulher samaritana. Eu declaro sobre as nossas vidas uma direção, uma sensibilidade do teu Espírito. Sabe, meu querido, muitas vezes, quando nós nos deixamos levar pelas circunstâncias, nosso emocional ele entra em desequilíbrio. E quando o nosso emocional ele entra em desequilíbrio, nós deixamos de perceber aquilo que o Espírito está querendo nos mostrar. Eu declaro sobre as nossas vidas que nós não andaremos dessa maneira. Nós andaremos completamente conscientes do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos dirigir, ele vai nos levar, ele vai nos levar a nos mover como homens e mulheres espirituais que jorram da vida de Deus. Amém? Eu quero agora te convidar a você declarar comigo essas verdades. Nós iremos cantar agora, você vai se levantar e você vai declarar essas verdades comigo agora. Amém? Em nome de Jesus.